Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para a nossa aula 2 do módulo de nutrição esportiva e hoje a gente vai falar sobre avaliação física e bioquímica e definição do objetivo. Esses que são normalmente os primeiros passos do atendimento após a anamnese inicial. É evidente que você pode conduzir essa consulta de diferentes formas, mas faz todo sentido que após a conversa inicial a gente faça as devidas avaliações para conseguir entender em que direção que a gente precisa caminhar. Então, os nossos objetivos são conhecer os métodos de avaliação da composição corporal, depois calcular o percentual de gordura utilizando a equação mais adequada para cada caso, identificar as peculiaridades dos exames bioquímicos de atletas ou de praticantes de atividades físicas e definir o objetivo inicial para o paciente no momento do atendimento. A avaliação física ela pode ser feita de várias formas diferentes. É muito importante que a gente saiba que todos os métodos eles têm limitações. Afinal de contas, é muito difícil aferir com precisão quanta gordura existe no corpo do indivíduo. E todos os métodos têm também prós e contras, que vão estar relacionados ao seu custo, à necessidade de qualificação do avaliador, à necessidade de se respeitar um protocolo pré-teste, coisas que a gente vai abordar um pouquinho mais durante a aula. E a gente precisa avaliar, então, considerando o contexto, qual é a melhor ferramenta para a gente utilizar naquele momento, naquela situação. Os métodos eles podem ser classificados de diferentes maneiras, tá? Eu escolhi aqui um tipo de classificação que é bastante simples e objetiva, mas aqueles que quiserem se aprofundar mais nesse assunto podem buscar a literatura que eu deixo como referência no final dessa aula. E a gente pode classificá-los, então, como diretos, que é a dissecção de cadáveres, evidentemente não disponível na nossa prática clínica, porque trabalhamos com pessoas vivas, e os indiretos, que podem ser subdivididos em físico-químicos, como a excreção de creatinina, a pletismografia. A pletismografia é esse aqui, ó, o body, POD. No Brasil ainda muito pouco comum, mas no exterior já se tornando bastante popular, inclusive em boxes de crossfit e até mesmo em shopping. Eu tenho um paciente da Austrália que ele vai no shopping, faz esse exame e me envia o relatório. Então é uma ferramenta muito bacana, com uma precisão muito legal, que tende a se tornar mais popular com o tempo. Temos também os exames por imagem, radiologia, tomografia, ressonância magnética e o DEXA, que a gente vai falar um pouquinho mais. E a densitometria, que pode ser feita por pesagem hidrostática, essa que está aqui na foto, ó, num tanque, que é mais comum de se encontrar em grandes clubes ou grandes universidades. Esses métodos eles também são chamados de métodos de referência, eles são menos acessíveis, não são métodos que a gente consegue utilizar dentro do nosso consultório. Já os duplamente indiretos são os métodos que a gente consegue sim utilizar dentro do consultório, por isso a gente pode chamar também de métodos clínicos. Dentre eles a gente tem a bioimpedância, que a gente vai falar um pouquinho mais, a gente tem a antropometria, que é esse método que eu chamo aqui de old school, né, o mais tradicional, utilizando o atipômetro. A gente tem a intelectância de raios infravermelhos, que é bem menos comum atualmente, e o ultrassom, que é um equipamento que está aí disponível, e eu particularmente tenho muito pouca experiência. Esses métodos, eles são métodos de baixo custo pelo menos para o paciente, né, que não precisa pagar a mais para fazê-lo. Normalmente isso aqui já está incluso dentro de uma consulta nutricional, mas que pode ter um custo mais elevado para o nutricionista. Se você for adquirir uma Embody, por exemplo, dessa aqui, ela vai ter um custo aí de 30, 60 mil reais. Então é um valor significativo que a maior parte dos nutricionistas não vai poder desprender no começo da sua carreira, especialmente, a não ser que já comece numa clínica que dispõe desse tipo de equipamento. Mas, já me adiantando, se você for um nutricionista que está começando, não tem acesso a um equipamento desse aqui, de maneira nenhuma se sinta desprestigiado ou incapaz de fazer uma boa avaliação. A avaliação física pode ser muito bem feita pela antropometria, como a gente já vai conversar. Antes de irmos adiante, eu destaquei aqui que esses são métodos não invasivos, chamados assim, de não invasivos, mas que, dependendo do ponto de vista, podem ser sim invasivos. Vamos pensar aqui num paciente que sofre de alguma questão relacionada à imagem corporal. Pode ser muito difícil para essa pessoa se despir para uma avaliação. Os atletas comumente não têm problema com isso, porque já fizeram muitas avaliações, isso é da rotina deles. Também vivem muito em alojamentos, onde se anda para lá e para cá com roupas íntimas, o corpo não é muito uma questão. Mas como a gente falou na aula anterior de introdução, nem sempre aqueles que vão nos procurar são atletas. Aliás, pelo contrário, na maior parte das vezes costumam ser pessoas que desejam emagrecer, melhorar sua composição corporal. E dentro desse público é muito comum a gente encontrar transtornos de imagem. Por isso é necessário essa sensibilidade para avaliar se é o caso realmente submeter uma pessoa a uma avaliação, pelo menos naquele momento.
tá bom? Então, a DEXA é a densitometria de composição corporal, ela é realizada num equipamento chamado densitômetro, é esse equipamento grandão aqui, ó, através da absorção de raios-x de dupla energia, por isso a sigla DEXA ou DXA. Ele mede a densidade de massas magras, que são os músculos, né? Também de gordura e até da massa óssea do corpo inteiro em distribuições específicas. Aqui a gente tem um relatório que mostra em diferentes cores aonde a gordura corporal está mais acumulada. E por ser um exame que permite a avaliação da massa óssea, ele é muito comumente pedido por médicos. Então, vocês vão encontrar pacientes que vão trazer esse relatório já, esse resultado desse exame para consulta, e quando isso acontece é muito legal, você pode utilizar como uma forma alternativa de avaliar a composição corporal, mas eu costumo, mesmo quando o paciente traz o seu exame de DEXA, fazer a minha própria avaliação. Eu acho que isso é importante. Particularmente, nunca pedi DEXAs para os meus pacientes. Na minha região tem um custo médio de R$250, é claro que isso vai variar em outros lugares do Brasil, mas causa também um transtorno a mais de fazer com que essa pessoa precise fazer o exame para trazer, porque não permite que a consulta ela seja realizada ali na sua totalidade. Particularmente, eu prefiro fazer tudo junto, né, e já tomar uma decisão sobre a direção que a gente vai querer caminhar, do que depender de um exame que é feito fora ali do nosso consultório. Mas, como eu falei, é uma ferramenta disponível e que pode ser bastante útil. Já a bioimpedância é a análise de impedância bioelétrica. O que é impedância? Impedância é um conceito da física que significa resistência obtida através da aplicação de pequenas correntes elétricas. Então, o equipamento ele vai emitir pulsos elétricos e quanto maior for a quantidade de água no tecido, menos impedância, menos resistência ele vai ter. Essa água corre com mais facilidade. Isso acontece nos músculos, né? E quanto menor a quantidade de água, maior vai ser a resistência. Isso acontece nos ossos, na gordura e na pele. Então, através dessa análise, o equipamento vai nos dar um resultado de percentual de gordura. Geralmente, ele gera um resultado como esse aqui que a gente está vendo, que é um relatório da InBody. A qualidade de uma bioimpedância, digamos que a aproximação dela da realidade, ela depende muito da qualidade do equipamento. Nós temos equipamentos muito baratos, de R$300, aquelas balanças que você sobe, segura uma haste, vocês já devem ter visto. Ou a InBody propriamente dita, que a gente está falando, que já vai ter um custo muito mais elevado, chegando até 50, 60 mil reais. Existem equipamentos de até 100 mil reais. E a bioimpedância, ela requer uma padronização pré-avaliação. Existem diferentes padronizações, eu trouxe uma aqui como referência, desse livro que eu acho muito interessante, está lá na referência, e nos sugere o seguinte: evitar o consumo de cafeína e de álcool nas últimas 24 horas, não fazer atividades físicas ou refeições pesadas pelo menos 4 horas antes, suspender, se possível, a medicação diurética, evitar fazer esse exame no período pré-menstrual e também é contraindicado para pessoas que possuem marca-passo ou pessoas que são gestantes. Dentre essas condutas necessárias aqui antes da bioimpedância, algumas delas são mais fáceis de serem seguidas, mas algumas são mais complexas. Então, um atleta pode ser muito difícil para ele ficar sem treinar, especialmente dependendo da fase em que ele está aí de preparação para uma competição. Determinar que o paciente ou a paciente faça sua avaliação no mesmo período do ciclo menstrual também pode ser bastante complexo, dependendo da agenda. Controlar a alimentação da pessoa antes desse exame também é algo que pode gerar algum tipo de transtorno. Então, essas padronizações pré-testes, elas geram um incômodo a mais e, às vezes, complica a sua realização de maneira adequada. Tanto é que, na minha experiência, eu não vejo os profissionais e as clínicas exigindo que o paciente siga esses protocolos. E isso pode afetar os nossos resultados de uma maneira significativa. O fator que mais influencia no resultado da bioimpedância é o estado de hidratação, como a gente vai ver no estudo que eu trouxe aqui a seguir. Então, esse estudo aqui ele avaliou os efeitos da mudança de hidratação em indivíduos treinados, né, indivíduos que praticavam endurance. Foram 15 atletas de endurance avaliados no estado desidratado, em que tinham perdido 3% da sua massa corporal de água, no estado hidratado, no estado reidratado e no estado superhidratado, onde ganharam 3% de massa corporal
na forma de água. Avaliaram esses indivíduos utilizando a bioimpedância e utilizando a pesagem hidrostática, que é um método de referência. Então, a gente tem aqui na imagem, ó, esses indivíduos no seu estado normal de hidratação, no seu estado hipoidratado ou hidratado e no seu estado reidratado. Em preto a gente tem o resultado da bioimpedância e em branco a gente tem da pesagem hidrostática. Então veja que, conforme mudou o estado de hidratação, a gente teve uma grande alteração no resultado da bioimpedância. Ela era 14, caiu para 12,3, subiu para 15,5. Enquanto que quando a gente vê a análise da pesagem hidrostática, ela é estável, 13,2, 13,5, 13,6, muito pouco mudou em função do estado de hidratação. Por que isso acontece? Essa segunda imagem explica. Ó. Por que do peso de água que esses indivíduos variaram, a bioimpedância interpretou 85% dele como sendo gordura corporal, enquanto que a pesagem hidrostática apenas 35%. Então vejam que se o paciente chegar para essa avaliação num estado de hidratação diferente daquele que ele estava na última avaliação, isso pode dar um resultado significativamente diferente. E isso afeta de maneira, eu diria que importante, a apresentação desses resultados, porque você imagina que o paciente ele se esforçou durante aquele período entre consultas de 1 mês ou de 2 meses, ele conseguiu reduzir o seu percentual de gordura em 2%, mas quando ele faz a bioimpedância, ele não vê essa diferença. O exame mostra que ele se manteve com o mesmo percentual de gordura. Isso pode desanimar o paciente, né? Então, aí cresce de importância algo que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, que é explicar sempre para o paciente as diferenças, aliás, as características de cada tipo de avaliação, para que ele entenda que esse número é algo que ele não precisa e não deve levar tanto em consideração, e sim muito mais aquilo que ele consegue enxergar no espelho. Além disso, esses resultados mostram para a gente o quanto que pode ser importante seguir os protocolos de pré-avaliação para que a gente minimize essa mudança de estado de hidratação e minimize essas mudanças no resultado final, tá bom? Então, de maneira resumida, a bioimpedância ela vai variar a sua qualidade em função do equipamento. Ela é especialmente útil para avaliar indivíduos que têm alguma limitação que impeça a avaliação por dobras. Pode ser que esse paciente ele tenha dobras muito grandes que o adipômetro não consegue pegar. Ou pode ser que esse paciente tenha questões relacionadas à imagem, como eu já falei, não queira se despir. Ou pode ser que a gente não tenha tempo suficiente, a gente queira avaliar uma população grande de indivíduos para realizar um estudo, por exemplo, e aí a gente precisa fazer isso de uma maneira mais rápida. Então, a bioimpedância tem uma grande utilidade, especialmente nessas situações. E ela pode servir até mesmo como um argumento de marketing para a clínica, né, para o profissional. Mas eu gostaria de chamar a atenção aqui para a gente ter cuidado e não fazer isso de uma maneira falaciosa, né? Porque a bioimpedância, ela é sim um equipamento muito interessante, pode ser utilizado como um argumento de marketing, mas ela não torna necessariamente a avaliação melhor e pode, inclusive, ser pior do que uma avaliação por dobras. Isso reforça aquilo que eu falei, para o pessoal que não tem acesso a esse tipo de equipamento não se sentir desprestigiado. Não significa de forma alguma vocês não poderão fazer uma boa avaliação. E o ideal, quando for possível, é que se faça as duas coisas. Se faça a bioimpedância e se faça dobras. Então, se você tiver esse equipamento disponível aí na sua clínica, no seu consultório, você pode fazer ele, é bastante rápido, não compromete um grande tempo da consulta, mas ainda faz dobras para conseguir ter um olhar mais minucioso. Já as dobras cutâneas são o método mais tradicional e mais acessível, mas ele requer uma qualificação do avaliador. Então, eu trouxe aqui esse destaque para o curso ISAC, que é uma padronização internacional que eu fiz durante a minha graduação, inclusive, e que eu recomendo muito, tanto para estudantes que estão no final da sua graduação e pretendem logo começar a sua prática profissional, quanto para os profissionais que possam estar começando a fazer as suas avaliações e não se sintam seguros ainda. Esse curso ele tem um custo médio de R$ 900 a R$ 1.400, depende da região do Brasil, e ele vai determinar pontos específicos para que a gente crie referências que possam ser utilizadas em cada avaliação e garantem que a gente realmente sempre colete esses pontos de uma maneira adequada, evitando variações entre as avaliações. Então, é muito importante que, quando a gente escolher as dobras cutâneas como método de avaliação, a gente faça isso sempre com o mesmo avaliador, então, via de regra, seremos nós mesmos, nutricionistas,
A gente precisa usar o mesmo equipamento, porque a gente vai obter resultados de dobras diferentes, dependendo do adipômetro escolhido, e a gente precisa depois escolher a fórmula adequada para trabalhar com esses dados, que é algo que a gente vai fazer na sequência aqui da nossa aula. Via de regra, já adiantando, as fórmulas mais interessantes são a de Haas ou Falk, que é a mesma, especialmente para homens, e a de Pollock para mulheres. O aspecto negativo dessa avaliação por dobras é que ela não avalia o estado de hidratação, como a bioimpedância consegue fazer. Mas ela permite, por outro lado, conhecer o corpo do paciente de uma maneira mais próxima, e isso é bastante interessante, especialmente quando a gente trabalha com atletas, como eu já mencionei, em que a estética corporal é algo muito relevante. E eu chamo a atenção aqui para a gente sempre buscar educar o nosso paciente em relação a todos esses fatores que envolvem uma avaliação física. É importante a gente explicar para ele que existem métodos diferentes, esses métodos têm suas limitações, e ele não pode comparar avaliações feitas por métodos diferentes e também não pode comparar avaliações feitas por avaliadores diferentes, porque isso vai gerar confusão. É muito comum que o paciente tenha feito uma avaliação, por exemplo, na academia, com o personal trainer, e agora ele faz uma avaliação com você que dá resultados bastante discrepantes. Isso pode acontecer porque foram coletadas dobras diferentes ou porque foram escolhidas equações diferentes para trabalhar com os valores dessas dobras, ou o paciente ele vem com a bioimpedância que ele fez no último nutricionista ou no médico. Hoje tem muitos médicos que fazem avaliação por bioimpedância durante a sua consulta, e isso, como eu falei, pode confundir a cabeça do paciente. Então, você deve explicar para ele que vocês vão, a partir de agora, utilizar esse método e vão acompanhar o progresso através dele. Não tem problema nenhum o paciente fazer outras avaliações com o seu personal, com o seu médico, mas ele deve, então, comparar aquelas avaliações entre elas. Assim, a gente sempre vai ter um bom parâmetro se a gente está caminhando na direção que a gente quer ou não, tá ok? Então, vamos dar uma olhadinha na comparação entre esses métodos. Aqui a gente tem o Dias, que é um lutador de MMA vegetariano. Venceu o McGregor, isso causou uma grande polêmica. Isso aqui aparece lá no documentário do Netflix chamado The Game Changers, né? Mera curiosidade aqui pra gente. Então, aqui a gente tem um estudinho que comparou as mudanças na massa gordurosa de mulheres que seguiram aí uma dieta hipocalórica durante 8 semanas, em que elas perderam 10 quilos de peso corporal. Aqui na tabela a gente vê esses resultados feitos por DEXA e esses resultados quando avaliados por uma bioimpedância. Vejam que a diferença de massa magra, de massa gordurosa, fat mass, ela foi de 9,4 quilos quando avaliada por BIA e foi de 7,6 quando avaliada pela DEXA. A diferença de massa magra foi de apenas 0,6 na bioimpedância e de 2,3 na densitometria. Então a gente vê que, de acordo com o resultado da bioimpedância, essas mulheres perderam praticamente só gordura. Enquanto que na DEXA a gente vê que elas perderam predominantemente gordura, mas também tiveram uma alteração na sua massa muscular. Vejam que a gente está falando das mesmas mulheres que passaram por um tipo de avaliação e na sequência por outro tipo de avaliação. Então, a mudança real de composição corporal delas foi a mesma, mas dependendo do método que a gente usou, a gente viu resultados diferentes. Então, a gente viu aqui ó, que a mesma perda de peso e de gordura gerou resultados significativamente diferentes dependendo do método utilizado. A conclusão dos autores foi que o método de bioimpedância ele não é capaz de avaliar pequenas mudanças na massa livre de gordura, especialmente se essas mudanças estiverem associadas ao glicogênio e à água. Então, especialmente no começo de uma dieta, quando a pessoa tende a perder mais glicogênio e mais água, a bioimpedância não vai ser capaz de fazer uma avaliação tão precisa dessas mudanças. Aqui a gente tem um outro estudo que comparou a composição corporal, dessa vez de atletas, utilizando os 3 métodos que a gente viu até agora. Então, a gente tem aqui a avaliação por DEXA, por BIA e por dobras cutâneas. Vejam que a massa livre de gordura se mostra maior nas dobras cutâneas, um pouco menor na bioimpedância e um pouco menor na DEXA. A DEXA que tende a ser a mais precisa, né? Vejam que o percentual de gordura por DEXA ele foi de 12,4 na média, na bioimpedância foi 9,9 e nas dobras cutâneas foi de só 7,8. E lembrando ainda que nas dobras cutâneas isso aqui vai variar bastante em função da equação que foi utilizada. A gente já vai ver essas diferenças na sequência. Aqui a gente tem mais um estudo
que fez uma comparação aí também da composição corporal em 257 homens brancos, que eram praticantes de esportes de ultra endurance, utilizando os métodos de bioimpedância e de dobras cutâneas. Essas medidas foram realizadas antes das provas, né? Provas que eram aí de corrida, de natação e de bicicleta, típicas do pentatlo, do triatlo. Então aqui a gente tem uma tabela que mostra que, de acordo com a bioimpedância, o percentual de gordura médio dessa população foi de 14,8. Quando a gente vai para a antropometria, dependendo da fórmula escolhida, esse valor é diferente, mas sempre mais baixo. Então a gente tem aqui 11,9 utilizando Ball, 8,4 utilizando Stewart, 10,2 utilizando Faulkner, que a gente vai ver, e 10% utilizando Wilmore. Então existe uma variação significativa entre os resultados da bioimpedância e das dobras. Dentro das equações das dobras não foi vista uma diferença tão grande assim. Então esses autores perceberam que a bioimpedância e as dobras não são intercambiáveis, né? Não são a mesma coisa. Os resultados da bio eles são significativamente mais altos e o método de avaliação por dobras ele parece ser mais confiável por permitir a utilização de diferentes equações para diferentes populações. Então, de acordo com o tipo de indivíduo, eu vou escolher a fórmula mais adequada para ele, que é exatamente o que a gente vai aprender nessa aula aqui. Entretanto, na ausência de um avaliador treinado, porque a avaliação por dobras exige que a gente saiba tirar as dobras, né? Na ausência de um avaliador que saiba fazer isso, a bioimpedância ela pode ser sim uma forma útil de avaliar a composição corporal, contanto que a avaliação seja feita em igualdade de condições, como em jejum ou de manhã cedo. Então aqui ele está se referindo àquelas condições que a gente falou quando falou de um protocolo. Se a gente não respeitar um protocolo, para que as avaliações sejam sempre feitas nas mesmas condições, a bioimpedância vai dar variações entre ela mesma, e isso pode confundir os resultados. A gente tem mais um estudo aqui, essa aqui é uma revisão feita por pesquisadores brasileiros, que olhou para 91 estudos e apontou aspectos positivos para uma das duas formas de avaliação, bioimpedância ou dobras cutâneas, ou nenhuma das duas, estudos que foram feitos entre 1990 e 2007, com uma gama de atletas de diferentes modalidades. A conclusão deles foi que a técnica de dobras cutâneas, pode ser chamada também de pregas cutâneas, por isso PC, parece mais confiável quando comparada com a impedância bioelétrica, ou a BIA, né? Para estimar a composição corporal em atletas, principalmente por existirem equações específicas para diferentes modalidades e situações. É a mesma coisa que o outro estudo concluiu. E pela falta de sensibilidade do método de impedância em relação às pequenas mudanças na composição corporal, que é a mesma coisa que o primeiro estudo, aquele com as mulheres que perderam 10 quilos, também mencionou. Então, a gente consegue até aqui ter uma visão clara de que o método por dobras, ele é um método que permite que a gente escolha equações diferentes para cada situação, e isso pode ser bastante interessante. É um método que, via de regra, vai nos mostrar um número de percentual mais baixo do que a bioimpedância, e é um método que não exige uma padronização como a bioimpedância, e por isso ele tende a variar menos entre ele mesmo. Aqui eu trouxe uma comparação feita por mim mesmo comigo. Então, eu tinha esse equipamento de bioimpedância em Body no meu consultório e eu resolvi fazer uma avaliação na bioimpedância e pedi para um amigo meu, que é um avaliador treinado, fazer também a avaliação por dobras em mim mesmo. Então, naquele momento eu tinha 29 anos, 85,4 quilos, e essas eram as minhas dobras, né? Em azul eu destaquei as dobras utilizadas para calcular a equação de Faulkner, que a gente já vai ver na sequência que é o ideal para atletas e para indivíduos treinados. Nessa época aqui eu estava num período em que eu me preparava para uma competição de fisiculturismo. Então, naquele momento, eu estava com 9,29% de gordura, utilizando a equação de Faulkner, o que significa que eu tinha 71,1 quilos de massa livre de gordura. A bioimpedância está aqui, ó, Felipe Testoni, 29 anos, feita no mesmo dia, ela mostrou que eu estava com 12,2% de gordura. Então, vejam, nas dobras 9,29%, na bioimpedância 12,2%. É uma diferença de quase 3%. 3% é uma diferença muito significativa. Como eu falei antes, imagina você mostrando o resultado para o seu paciente e dizendo para ele que ele melhorou 3%. Isso é muito bom. Ou você mostrando para ele que ele não melhorou nada, quando na verdade ele melhorou, mas o equipamento não foi capaz de aferir isso porque não foram respeitados os protocolos, o estado de hidratação dele mudou, enfim, outras condições que podem afetar esse exame. Então existe uma diferença de fato significativa.
E quando a gente escolheu as dobras, a gente precisa trabalhar com esses dados, colocá-los eles na fórmula mais adequada para cada situação. A bioimpedância não vai permitir isso porque ela já vem com uma fórmula inserida no equipamento, né? Mas quando a gente faz por dobras, a gente consegue escolher a equação. E aí, como eu comentei, a equação de Haas ou de Faulkner é a mesma equação. Ela utiliza 4 dobras, que são as do tríceps, do subescapular, da supraelíaca e do abdominal, e ela é ideal para homens jovens treinados, que já têm um porte físico mais musculoso, com percentual de gordura que não é tão elevado. Essa fórmula, entretanto, não é adequada para mulheres, para idosos e para crianças, tá bom? Ela é interessante para homens que sejam treinados, que praticam esportes, que já têm uma composição corporal visivelmente melhor. A equação é essa aqui, ela é bastante simples, ela pode ser calculada inclusive na mão. Quando a gente fala de mulheres, a gente vai preferir as equações de Jackson e Pollock. Existem equações diferentes para homens e mulheres, desses autores. Elas são de 3 ou de 7 dobras, existe também com 5, que eu não trouxe aqui porque não é relevante para a gente. Essas equações não são tão interessantes para homens, tá? Elas são mais interessantes para mulheres, por isso que eu destaquei em rosa aqui as mulheres. E a gente vai utilizar 3 ou 7 dobras conforme a quantidade de dobras que a gente tiver conseguido coletar. Então, se você segue o protocolo do Isaac, aquele que eu mencionei, são coletadas 7 dobras. Porém, as 7 dobras do Isaac não são as mesmas dobras aqui do Pollock. Então, você não vai conseguir calcular Pollock se tiver coletado apenas as dobras padronizadas pela Isaac. Isso foi uma realidade para mim durante muito tempo, porque como eu só coletava as dobras do Isaac, eu não tinha como usar Pollock 7, e nesse caso eu utilizava Pollock 3. E também tinha resultados muito próximos da realidade. Essas dobras, esse protocolo de 3 dobras, ele também pode ser utilizado quando a gente precisa avaliar muitos indivíduos num tempo curto, né? Se você for fazer um estudo, tiver que avaliar a composição corporal de vários atletas, por exemplo, fazer 7 dobras pode demorar demais. Então, nesse caso, você optaria por 3 dobras. Então, conforme você tiver condições de coletar mais ou menos dobras, você vai utilizar uma ou outra equação. Essas equações já são mais complexas e exigem software, tá? Ou exige no mínimo um Excel para calcular, e você pode ter o seu arquivo salvo, onde você entra e digita ali os dados, ele vai dar um valor para você. Eu também vou deixar nas referências e no material de apoio um site onde você pode entrar para fazer isso. Então aqui eu trouxe para fins de comparativo a avaliação de um homem, um fisiculturista na semana pré-competição, com as suas dobras coletadas e avaliadas de acordo com diferentes equações. Então, utilizei Pollock 3 dobras, Pollock 7 dobras, Petrosky 4 dobras e a Faulkner. Por Pollock 3 dobras, que eu mencionei anteriormente, que não é ideal para homens e sim apenas para mulheres, o percentual dele foi de 2,22. A gente sabe que um homem não tem como ter 2,2 de gordura. Tampouco 2,5, que foi o que Pollock 7 dobras nos trouxe. Já Petrosky elevou um pouco mais esse número, né, para 6,56, que ainda é bastante baixo, e Faulkner, que eu falei que é ideal para atletas, ela nos deu um percentual de 8,23, que com certeza está muito mais próximo da realidade. Se isso aqui fosse feito por bioimpedância, a gente chegaria num valor talvez de 10%, por DEX a 11%, valores um pouquinho mais elevados. Então, o que eu quero chamar a atenção aqui é o quanto esses valores vão variar em função da escolha da equação. Então, se você escolher uma equação inadequada, isso vai dar um valor bastante distante da realidade. E é também por isso que as avaliações feitas por avaliadores diferentes podem trazer resultados tão distintos. É por isso que o paciente traz a avaliação do personal e deu um número completamente diferente do seu, porque o personal foi lá e escolheu outra fórmula. Então, não é exatamente uma questão de ser certo ou errado, mas sim uma questão de ter escolhido fórmulas diferentes, apesar de que a gente tem condições de escolher a fórmula mais adequada se a gente fizer isso, e é justamente o que vocês estão aprendendo aqui. Então, resumindo, se forem homens treinados, vocês vão utilizar o Haas ou Faulkner, que é a mesma coisa. E se forem mulheres, vão utilizar Pollock 7 ou 3 dobras, dependendo das dobras que vocês foram capazes de coletar. Não se usa o Haas Faulkner para mulheres, ok? E eu trouxe aqui o método infalível. Qual que é o método infalível? Essa tabelinha eu tirei do livro Nutrição no Fisiculturismo, do Dudu Halush, 2018. É um livro bacana, recomendo bastante para quem quer trabalhar com atletas. Ele mesmo dá os créditos para o doutor Paulo Musi e para a Juliana Malacarne, que é uma atleta brasileira muito bem sucedida, porque provavelmente eles forneceram esses dados para o Dudu ou em algum lugar. E vejam que eles coletaram aqui 5 dobras
que não são nem as 5 dobras do Isaac e nem as 5 dobras do Pollack. Eles são dobras escolhidas aqui pelo médico para avaliar, e ao invés de utilizar uma fórmula, ele simplesmente utiliza a soma dessas dobras. Ele soma elas e compara com antes e depois. Então, no off-season, no período fora de competição, deu um total de 44,5 milímetros, e no contest aqui na competição, 20,9, uma diferença bem grande. A gente ainda consegue avaliar dobra a dobra para ver onde que essa atleta está tendo mais dificuldade de ganhar gordura ou não. A gente consegue entender melhor as características daquela pessoa específica. Esse método aqui, na minha opinião, ele é o melhor de todos e eu costumo utilizar ele com meus pacientes. Eu passo para os meus pacientes o valor que a equação me deu, mas eu também acompanho com ele esse somatório, porque esse somatório às vezes consegue mostrar de uma maneira mais clara que ele teve realmente uma evolução, que às vezes não se reflete no resultado da fórmula. Por quê? Porque a fórmula ela vai dar maior peso para algumas dobras do que outras. Então vamos imaginar uma pessoa que acumula muita gordura na coxa. Se a fórmula dá muito peso para a coxa, ela vai ter um resultado que não é tão legal pela fórmula. Mas se a gente olhar dobra a dobra, talvez a gente veja que ela diminuiu muito a gordura corporal de outras regiões. Isso aqui é algo bacana de ser explorado. Então, concluindo sobre a avaliação antropométrica, a gente precisa escolher o melhor método considerando os recursos que a gente tem disponível e as características do nosso paciente. A gente precisa realizar as dobras, aliás, não precisa. Eu sugiro que a gente realize as dobras sempre que possível e adicione ainda a avaliação por bioimpedância se ela estiver disponível. É muito importante, como a gente já conversou, explicar para o paciente as variáveis, dizer que tem vários métodos, que tem várias equações e reduzir a importância desse valor em percentual de gordura. A gente tem que se focar no valor da dobra. Se a dobra está diminuindo, tá bom. Ah, não diminuiu tanto o valor total, não tem problema. A equação não consegue muitas vezes refletir o quanto esse paciente evoluiu. Sem contar que o espelho é definitivamente a melhor forma de avaliar a composição corporal. Esse paciente está se vendo no espelho, está vendo que está evoluindo, está se sentindo feliz, é isso que importa. Além disso, o cinto, muitas vezes ele colocava num furo e agora ele já consegue apertar mais. As roupas começaram a ficar mais folgadas, ou no caso de quem quer ganhar massa muscular, as roupas estão mais apertadas. Estes são parâmetros muito mais valiosos do que os números propriamente ditos na prática do consultório. Tá? Para estudos científicos, é evidente que a gente tem que ter uma metodologia apurada e vamos utilizar os números, mas na prática do consultório, esses fatores que eu falei são muito mais importantes. E no momento que você for passar esses resultados para o seu paciente, é importante que você aproveite a ocasião para educar ele sobre tudo isso que a gente conversou até aqui, explorando detalhes adicionais para além de dizer para ele, ó, o seu percentual é de 15, isso é bom ou isso é ruim. Conversa com ele, mostra para ele o quanto isso significa. Será que isso demonstra uma evolução que foi realmente boa ou não? E com isso você vai criando um vínculo maior com o paciente, que é muito importante. Afinal de contas, quanto maior for esse vínculo, mais resultados vocês vão conseguir juntos ao longo do tempo. E em pacientes obesos, é interessante avaliar as circunferências inicialmente e gradativamente você começa a coletar as dobras. Então você viu que o paciente ele tem lá um percentual de gordura muito elevado, ele tem dobras muito grandes, você já vai se adiantar, vai perceber que não tem como usar o adipômetro, você não precisa dizer necessariamente para ele que você não vai fazer a avaliação porque as dobras dele são muito grandes. Você vai simplesmente conduzir de uma forma em que seja natural, tirar apenas as circunferências, por exemplo, você vai tirar a circunferência do braço, da cintura, do abdômen, da coxa, da panturrilha, e à medida que esse tratamento evoluir e esse paciente começar a perder gordura corporal e se tornar viável coletar as dobras, você começa a coletar as dobras. E assim, não precisa sujeitar ele, de repente, a uma situação de constrangimento em que você vai dizê-lo que não pode coletar as dobras porque ele tem elas muito grandes. Então aí entra mais uma vez a importância da sensibilidade na hora de trabalhar com as avaliações e os pacientes. Então, finalizando, importante reforçar para o paciente o que eu já expliquei aqui extensivamente sobre não ser possível comparar avaliações feitas por métodos e profissionais diferentes. Quando o foco for a estética, enfatizar a importância do espelho, do cinto, de como ele está se sentindo mais do que os números e deixar sempre esse valor de percentual de gordura como algo secundário.
Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a avaliação bioquímica. O objetivo aqui não é, dar uma aula sobre análise de exames laboratoriais. Eu tenho certeza que vocês vão conseguir absorver muito mais sobre isso numa aula específica. A minha intenção aqui é apenas chamar atenção para algumas características que a gente precisa saber quando está olhando para exames de atletas e podem se diferenciar daquelas que a gente analisa num indivíduo que não pratica esportes. Então, antes de mais nada, também é importante eu dizer que muitas dessas informações que eu vou passar para vocês, elas não encontram respaldo na literatura científica, elas são fruto da minha experiência na prática clínica e da experiência daqueles com quem eu aprendi, como o Dr. Eric, por exemplo. Então, quero que vocês saibam disso para, de repente, não terem problemas quando repassarem essa informação adiante. Eu vou deixar claro quando isso acontecer. Então, o metabolismo da glicose e do consumo de carboidratos vai ser avaliado através de alguns exames diferentes. A gente vai olhar para a glicose. Essas referências que eu botei aqui são do laboratório aqui da minha região, mas elas variam conforme os laboratórios, tá? Existem diferenças. Mas aqui na minha região a gente utiliza essas referências. Então, a glicose habitualmente ela vai de 70 até 99. E a insulina ela tem uma enorme faixa de referência, que vai de 2,3 até 26. E quando a gente analisa esses dois em conjunto, a gente consegue entender o quanto esse paciente está resistente ou não à insulina. Se esse paciente tiver com uma alta sensibilidade à insulina, a gente vai ver um exame de insulina de 2 a 4. Se a sensibilidade à insulina dele tiver não tão boa assim, mas ainda tolerável, ela vai estar em torno de 4 a 8. E se ela estiver acima de 8, já mostra para a gente que esse paciente está um tanto quanto resistente à insulina. É claro que se a dieta for muito rica de carboidratos, é natural que a insulina esteja um pouco mais alta. Mas quando ela ultrapassa valores de 8, via de regra, a gente já precisa ficar atento para analisar a nossa conduta. Como eu falei, não existe uma informação clara na literatura sobre isso, mas é o que a gente percebe na prática. A gente tem aí do Roma-IR, que é calculado automaticamente através desses parâmetros. Quando a gente olha para os triglicerídeos, a gente tem uma informação muito interessante sobre o quanto de carboidrato esse paciente ele está ingerindo. Então, habitualmente, os médicos vão olhar para os triglicerídeos como um marcador de risco cardiovascular, mas dentro da nutrição a gente pode usar eles de uma maneira diferente. Então, os triglicerídeos eles tendem a aumentar em dietas hipercalóricas e ricas em carboidratos, mas raramente vão passar dos valores recomendados, né? Não vai passar normalmente de 150 em virtude da dieta. Isso, quando acontece, já demonstra um grave problema. Eles têm muita relação com a qualidade do carboidrato ingerido. Então, se a carga glicêmica desse carboidrato for maior, os triglicerídeos tendem a aumentar um pouco mais. Por isso, a gente tem que ter uma certa preocupação também com a qualidade dos carboidratos que a gente ingere, não só com a quantidade deles. E esse exame ele sofre pouca alteração em virtude do uso de esteroides anabolizantes. Estou trazendo essa informação porque é comum dentro do esporte atender pacientes que usam esteroides, e se a gente souber quais exames são afetados por isso, isso vai nos ajudar na interpretação do que a gente está vendo. Quando os atletas fazem refeições livres, isso aumenta de forma aguda os triglicerídeos. Os triglicerídeos são muito afetados pelo que a gente comeu nos últimos dias, até os últimos 10 dias. Então, eu sempre peço que o exame de triglicerídeos seja feito após pelo menos uma semana com a dieta seguida da maneira que a gente planejou, para evitar uma falta de interpretação. Então, é interessante que a gente deixe esses valores de triglicerídeos entre 60 e 100. Quando eles estão abaixo de 60, significa que a carga de carboidratos dessa dieta está muito baixa. Provavelmente esse indivíduo está perdendo massa muscular, porque seus músculos estão sendo consumidos para fornecer energia através da gliconeogênese, né? Quando está acima de 100, a carga de carboidratos já está um pouco alta. Ainda é tolerável, especialmente no indivíduo que quer ganhar massa muscular, mas via de regra já nos mostra que a gente precisa baixar um pouquinho esse carboidrato da dieta. Então, com esse exame, a gente consegue fazer ajustes bastante interessantes na dieta do indivíduo. Consegue entender, muitas vezes, o porquê de ele estar ganhando peso, entendendo que é o carboidrato responsável por isso. Essa informação que eu estou dando para vocês, mais uma vez, também não tem amparo na literatura, mas é algo que a gente percebe no dia a dia.
O perfil lipídico, que corresponde à análise do colesterol total e das suas frações, a gente também poderia colocar os triglicerídeos dentro dessa categoria, eles são exames que são parâmetros que variam muito pouco em função do treinamento. A dieta, ela também tem pouco impacto sobre o colesterol. O colesterol ele é determinado fortemente pela nossa genética. Porém, o uso de anabolizantes, esse sim, é um fator que afeta muito o colesterol. Ele tende a baixar o HDL e a elevar o LDL, mas eles não têm influência sobre o triglicerídeos, como a gente já comentou. Os valores ideais de LDL, eles dependem do risco cardiovascular, mas a gente vai querer, de maneira geral, que eles sejam mais baixos, enquanto de HDL a gente vai querer que sejam mais altos até um determinado limite, né? O HDL acima de 100 já mostra um HDL que é disfuncional. Em relação à função renal e o consumo de proteínas, a gente pode usar alguns exames diferentes. Então, a creatinina, ela é um produto da degradação da creatina, ou da creatina fosfato, e ela vai ser maior nos exames quanto maior a massa muscular. Quanto mais musculoso for esse paciente, maior vão ser os valores da sua creatinina, porque existe uma degradação maior desse produto que está estocado dentro dos músculos. Isso é absolutamente normal. Isso não significa que existe um prejuízo da função renal. Então, ele é um marcador de função de lesão renal quando associado a outros parâmetros também, mas não isoladamente. Além disso, a suplementação de creatina, ela também aumenta a creatinina. Então, se o seu paciente está suplementando creatina, é normal que a creatinina dele vai aumentar. Isso levou, no passado, os pesquisadores a acreditarem que a creatina causava dano renal, mas depois se percebeu que, na verdade, isso é algo muito natural da fisiologia, tá bom? A ureia, ela pode ser utilizada também como um marcador de quanta proteína tem nessa dieta. Então, a ureia ela é sintetizada no fígado, a partir da amônia, né, oriunda do catabolismo dos aminoácidos, e ela vai indicar um excesso de proteína na dieta ou um excesso de catabolismo muscular quando está muito alto. Então, a gente precisa analisar o contexto também, né? Se é um paciente que pratica esportes, faz musculação, come muita proteína e a sua ureia está alta, isso é um demonstrativo exatamente disso, que ele está comendo muita proteína. Agora, se é um paciente que está hospitalizado, perdendo muito massa muscular e a sua ureia está alta, não é porque ele está comendo muita proteína, mas é porque ele está perdendo muita proteína, está perdendo massa muscular. Também, quando está elevado, é indicativo de desidratação e é um dos exames utilizados para avaliar a saúde renal. Então, ambos os exames, tanto ureia quanto a creatinina, eles podem estar alterados sem que exista um prejuízo da função renal. E a gente precisa considerar isso quando trabalha com atleta, senão a gente pode pegar um exame e se assustar, achar que esse atleta está com problema renal, quando na verdade ele só está comendo muita proteína e está tomando um suplemento de creatina, por exemplo. Se a gente quiser realmente avaliar a saúde renal, a gente vai precisar olhar outros exames, como a cistatina C e a taxa de filtração glomerular. Além disso, a gente pode avaliar ainda a microalbuminúria. Quando a gente avalia a função hepática, a gente vai fazer isso através do TGO ou AST e do TGP ou ALT e também do gama-GT. Esses exames eles podem sofrer alterações em virtude do treinamento e causar também uma interpretação errônea. Então, por isso que a gente tem que dar uma olhada nisso aqui. O TGO ele pode aumentar em virtude do treinamento, e enquanto o TGP também pode aumentar em virtude do treinamento, porém menos do que o TGO, porque esse é um marcador mais específico para o fígado. Enquanto que o GGT ele não se altera com o treinamento. Então a gente consegue diferenciar se essa lesão é renal ou se é uma alteração normal do treinamento, baseado também no GGT. Se você vê lá que ele tem um aumento de TGO, mas que o TGP dele está ok e o GGT dele está ok, então você vai entender, isso é em virtude do treinamento, não é de fato uma lesão renal. Por isso que a gente tem que olhar no contexto. Os esteroides anabolizantes, eles podem aumentar muito a contagem de TGO e TGP também, especialmente esteroides anabolizantes que são orais, como a oxandrolona, que é bastante popular. A intensidade do exercício físico pode ser avaliada através do CPK. E aqui é importante a gente saber que existe uma variação interindividual muito grande. Existem pessoas que vão ter contagens de CPK naturalmente muito altas. Isso não significa que ela esteja
fazendo um treinamento de altíssima intensidade ou que exista algum problema no organismo dela. Por isso que esse exame ele precisa ser utilizado ao longo do tempo. Ele precisa ser comparado ao longo do tempo. Uma única avaliação de CPK não é suficiente para a gente tirar nenhuma conclusão. A CPK é uma enzima responsável por catalisar a conversão do ADP em ATP e mais creatina, é aquela enzima que a gente viu lá na aula de bioenergética. Ela é encontrada no tecido muscular, mas também em menor grau nos rins, no cérebro, no diafragma, no trato gastrointestinal, no útero, na bexiga, em vários locais do nosso corpo. E o treinamento, ao causar lesões nas células musculares, ele libera essas enzimas para o plasma. Por isso que a gente consegue ver no exame uma CPK aumentada. Mas, como eu falei, em virtude da grande variação interindividual, você vai precisar analisar esse exame ao longo do tempo. Então, se você tem um atleta que habitualmente tem uma CPK e já é elevada em relação à referência, de, por exemplo, 1000, significa que esse 1000 pode ser o basal para ele, e que quando ele aumentar a sua intensidade de treino, ele vai chegar até 2000, e isso não vai ser problema nenhum. Por isso que a CPK tem que ser analisada dessa maneira. Os homens, eles apresentam maiores níveis de CPK do que as mulheres, isso é natural. E como eu venho falando aqui, existem polimorfismos genéticos que podem influenciar os níveis de CPK. Por isso, algumas pessoas não vão responder tão bem ao CPK e a gente não vai conseguir ver essa alteração no exame, mesmo que ela altere a sua intensidade de treinamento. E analisar a mudança de CPK ao longo do tempo é importante para identificar a redução ou aumento da intensidade do treino. 1000, 2000, até 7000 são valores encontrados em atletas que treinam sério. Olha só a referência aqui. Em homens, 32 a 294. Eu estou dizendo aqui que a gente tem comumente valores de 1000, 2000 e até 7000. Então não adianta a gente olhar para um exame desse de 7000 e ficar desesperado. A gente precisa ver o quanto que é normal para esse atleta, e isso a gente vai saber olhando exames ao longo do tempo. Trouxe aqui só um alerta em relação ao hematócrito, porque o hematócrito, que é o percentual em volume de sangue ocupado pelos eritrócitos, são as células vermelhas, eles podem representar um grande risco. E isso costuma acontecer com usuários de esteroides anabolizantes. Então, existe uma recomendação bem clara de que quando o hematócrito ultrapassa 54%, esse é um exame que é visto lá na referência dessa maneira, em percentual, quando ele ultrapassa 54%, é necessário interromper o uso de anabolizantes. Enquanto nutricionista, a gente vai interferir nisso? Diretamente não, mas a gente pode olhar para um exame, identificar isso e alertar o nosso atleta que o hematócrito dele está muito alto, ele precisa procurar um médico, porque nem todos os atletas fazem acompanhamento médico. Então, se você vê um hematócrito de 54 para cima, alerte o seu atleta que ele precisa procurar um médico. O que esse médico vai fazer? Além de sugerir que ele suspenda o uso de anabolizantes, vai também prescrever uma sangria terapêutica, que é tirar sangue de maneira proposital para diminuir essa concentração de hematócrito no sangue. Por quê? Porque essa concentração elevada, ela aumenta a viscosidade do sangue, reduz o retorno venoso e aumenta a adesividade plaquetária. Tudo isso faz com que aumente o risco de eventos tromboembólicos e sequelas isquêmicas devido à hiperviscosidade sanguínea. Então, quando a gente vê que um atleta de 27, de 28 anos, de 29 anos morreu de AVC, normalmente é por conta disso. O hematócrito dele estava extremamente elevado e quando a gente soma isso a outros fatores de risco, como um colesterol elevado, uma pressão arterial elevada, tudo isso contribui para um evento desse e isso é muito triste. Então, enquanto nutricionistas, a gente tem um papel de alertar esse atleta. Por isso que eu trouxe essa informação aqui para a gente, tá bom? Além disso, reforçando a importância de se procurar um médico, a gente precisa saber que o hematócrito não vai ser reduzido se a gente reduzir o ferro da dieta. Isso tem uma causa hormonal que a dieta não consegue ser suficiente para combater. O consumo de água também não é eficaz. O hematócrito ele pode estar mais alto no exame em função de uma desidratação, mas se tiver acima de 54%, é muito pouco provável que essa seja a causa. A naringina, ela até pode, mas não é certo que sim, reduzir os níveis de hematócrito, mas ela também pode inibir o metabolismo de diversos fármacos, então é muito perigoso. A naringina ela tem relatado na literatura grandes alterações com fármacos e o usuário de esteroides normalmente ele utiliza vários fármacos. Então, se você contar com a naringina
interfere no metabolismo de fármacos, justamente no indivíduo que utiliza vários fármacos, o risco de fazer uma bagunça é muito grande. Então, minha sugestão, viu o hematócrito alto, não tenta resolver com dieta. Avisa para esse atleta procurar um médico. E ok, feita essa análise da composição corporal e dos exames bioquímicos, a gente precisa definir um objetivo. Em que direção que a gente vai caminhar? E o paciente, em geral, ele quer ganhar massa muscular e perder gordura ao mesmo tempo, né? Isso é diário no consultório. Mas será que isso é possível? Bom, isso é possível, mas a gente entende que isso só é possível em condições muito específicas. Essa situação de ganhar músculo e perder gordura ao mesmo tempo é chamada de recomposição corporal. E se entende que isso só é possível em iniciantes, em pessoas que têm uma alimentação completamente inadequada e um treino muito fraco, ou em usuários de esteroides anabolizantes. E ainda assim, isso só seria possível durante um curto período de tempo. Então, aquela pessoa que acabou de começar a academia, ela pode ganhar músculo e perder gordura. Aquela pessoa que ela está parada há muito tempo e está voltando agora, ela consegue ganhar músculo e perder gordura ao mesmo tempo. O usuário de esteroides também consegue fazer isso, porém não para sempre. À medida que essa pessoa progride no seu treinamento, ela não vai mais conseguir fazer as duas coisas ao mesmo tempo, ela vai ter que escolher uma direção prioritária. Mesmo o usuário de anabolizante vai chegar um determinado momento em que vai ter que escolher isso, porque o corpo dele também vai se adaptando àquele uso de hormônios. Porém, em 2020, esses pesquisadores aqui, que são muito famosos na área de nutrição esportiva, eles fizeram uma revisão da literatura e eles questionam esse senso comum de que a recomposição corporal só é possível nesses casos que eu mencionei. Eles trazem aqui essa informação, baseada nos estudos que eles analisaram. Que apesar da crença comum que construir músculos e perder gordura ao mesmo tempo é apenas plausível em novatos e obesos, a literatura sustenta que indivíduos treinados também podem experimentar uma recomposição corporal. A magnitude dessa mudança ela vai depender de uma série de fatores, como o nível de treinamento, a composição corporal que essa pessoa tinha inicialmente, a qualidade do sono dela, se ela usa ou não hormônios, ou como é que está essa produção hormonal dela. Então, apesar de esses pesquisadores trazerem uma afirmação que ela contesta o senso comum, se a gente lê esse artigo na íntegra, ele está disponível para vocês no material de apoio, vocês vão ver que, na verdade, eles não trazem uma informação tão diferente assim. Eles vão mostrar que, principalmente, atletas que vinham de um período de destreinamento conseguem fazer isso, e isso já é algo que a gente entende que é verdade. Mas eles trazem também algumas informações adicionais que são interessantes. Umas sugestões práticas. Se você quiser maximizar a possibilidade de ganhar músculo e perder gordura ao mesmo tempo, precisa investir nesses fatores aqui, que é treinar com pesos pelo menos 3 vezes por semana. Então, se não tiver musculação, não tem como ganhar massa muscular e perder gordura ao mesmo tempo. Isso é inviável. E isso é importante a gente dizer para o paciente, porque o paciente, às vezes, vem com uma ideia de que ele quer trocar gordura por músculo, né? Isso é uma afirmação muito legal. Isso é muito comum. A pessoa dizer assim, eu queria transformar minha massa gorda em músculo. Ninguém transforma massa gorda em músculo. Mas você pode perder gordura e construir músculo. Para isso acontecer, você tem que treinar com peso. Por quê? Porque o estímulo para ganhar músculo vem do treinamento com peso. Se a gente fizer apenas a dieta, a gente consegue perder gordura, mas não consegue construir músculo. É importante ajustar o treino conforme a tolerância. Então, treinar demais às vezes não é o ideal. Às vezes, treinar demais vai ter um resultado que é contraprodutivo. A pessoa não consegue se recuperar e construir a massa muscular, por isso tem que analisar isso de perto. É necessário consumir entre 2,6 e 3,5 gramas de proteína por quilo de massa magra. Isso é uma quantidade bastante elevada frente às referências habituais que a gente tem, que a gente vai olhar com mais carinho na aula sobre macronutrientes. E é necessário dar muita atenção ao sono. Os pesquisadores trazem isso como destaque. Se o sono não estiver adequado, é muito mais difícil que a gente consiga ganhar massa muscular e perder gordura ao mesmo tempo. Tem estudos que analisam exatamente isso e conseguem enxergar isso com clareza. Então, de maneira resumida, para que a gente consiga ganhar músculo e perder gordura ao mesmo tempo, a gente tem que ir para a academia, comer muita proteína e descansar bem. Isso é fundamental. Aqui eu trouxe um estudo que mostra para a gente o quanto isso é possível. Nesse caso aqui com pacientes obesos, 34 policiais, com uma média de 100 quilos, percentual de gordura bastante alto, 23 até 35, que foram submetidos a uma dieta hipocalórica,
com déficit de 20% das suas necessidades de energia totais, e outros 2 grupos que seguiam uma dieta hipocalórica adicionada de whey ou adicionada de caseína, mas que faziam também musculação. Então, o estudo procurou também analisar os efeitos da suplementação de whey e de caseína, que para a gente não é importante. A gente quer ver a mudança de composição corporal. Vejam aqui que a dieta desses participantes ela é isocalórica, e isso é muito importante, porque quando a gente faz um estudo e não controla o consumo de calorias, é impossível a gente chegar num resultado que seja de fato relevante, porque a gente não consegue entender qual das variáveis que realmente afetou nesse resultado. Agora, quando a dieta está controladinha, a gente consegue olhar para isso de uma maneira muito mais confiável. Então, veja que no início do experimento, que teve 3 fases, o grupo que apenas fazia dieta comia 2.250 calorias e os outros grupos que suplementavam comia 2.200. São valores muito parecidos. Depois, na próxima fase, 2.150, 2.150, 2.200, também muito parecido. E na última fase a mesma coisa, uma variação apenas de 50 calorias. Vejam que no grupo que apenas fez dieta, o percentual de proteína na dieta era de 16%. E nos grupos que suplementaram era de 25%. Era um valor muito mais significativo. Os carboidratos e as gorduras foram ajustados para que as calorias ficassem iguais. E o resultado disso é o seguinte. O grupo que fez dieta, apenas dieta, ele perdeu aqui na barrinha branca massa total, peso corporal total, ele perdeu gordura corporal e ele perdeu no menor grau massa muscular. O grupo que suplementou com caseína, ele perdeu peso corporal, que em sua maior parte foi de gordura, e ele ainda ganhou massa muscular. Enquanto o grupo que suplementou whey e treinou, ele perdeu o peso corporal, em sua maior parte gordura, mas também ganhou massa muscular, uma magnitude menor do que caseína, o que pra gente, como eu falei, não é o foco agora. Então a gente tem que, o grupo que só fez dieta, ele perdeu peso, perdeu gordura, mas ele também perdeu músculos. E o grupo que comeu mais proteína e que treinou com pesos, ele perdeu peso, mas a maior parte da perda de peso foi de gordura, eles chegaram inclusive a ganhar massa muscular. Então fica muito claro aqui o quanto é importante que a gente, para conseguir uma recomposição corporal, reduza as calorias, aumente o consumo de proteínas e pratique o treinamento com pesos. E quem faz a definição do objetivo é o nutricionista, não é o paciente, baseado no seu percentual de gordura atual. É algo que eu já vou mostrar para vocês como fazer. Por quê? Porque o paciente, ele às vezes não tem a clareza do que ele precisa fazer para melhorar a sua aparência física, né? Ele pode chegar para a gente dizendo que ele quer ganhar massa muscular, porque ele acredita que isso é o melhor para ele, quando na verdade talvez ele precise reduzir um pouco da gordura corporal. Vamos imaginar um homem com 15% de gordura. Ele não está gordo, é um percentual de gordura ok, mas que ele já é acima do que a gente deseja para investir numa dieta hipercalórica. Então, para esse indivíduo, vai ser importante a gente reduzir primeiro o percentual de gordura. E a gente consegue chegar a essa conclusão fazendo uma avaliação física e a gente consegue, através disso, também explicar para o paciente por que a gente vai optar por caminhar numa direção diferente do que aquela que ele imaginava. Então, antes de mais nada, vamos dar uma olhada no que a gente pode entender como uma composição corporal adequada. Não existe isso em definitivo. Existem estudos que mostram o mais comum dentro de diferentes situações. Então, aqui a gente tem a avaliação da composição corporal de jogadores de futebol de uma liga importante da Inglaterra, da primeira divisão, em que foram avaliados 64 jogadores profissionais avaliados por DEXA. Vejam aqui que a gente tem uma diferença. O percentual de gordura médio dos goleiros era entre 10,9 e 12,9. Enquanto que entre os jogadores de linha, zagueiros, jogadores de meio de campo e atacantes, a média foi mais baixa, de 7,9 e 12,7. É claro, é de se esperar, porque esses jogadores aqui, eles correm o tempo todo, enquanto o goleiro ele fica mais parado. É evidente que dentro desse estudo tiveram pontos fora da curva, né? Alguns atletas com valores muito mais altos de percentual de gordura, mas a gente consegue entender que jogadores profissionais vão ter essa média de percentual de gordura que foi calculado por DEXA. Lembrando, costuma ser um pouco mais alto do que uma avaliação, por exemplo, por bioimpedância ou por dobras cutâneas.
Já esse aqui avaliou atletas olímpicos. Esse estudo aqui é muito legal, recomendo muito a leitura dele na íntegra, achei muito bacana a metodologia dele. Avaliou 44 atletas homens de 26 diferentes modalidades. E ele dividiu os resultados entre aqueles esportes que exigiam ou não um baixo percentual de gordura. Esses atletas eles foram testados para garantir que não utilizavam esteroides, porque é evidente que o uso de esteroides afeta muito a composição corporal, e eles foram avaliados por DEXA. Olha o que a gente vê aqui. E, na média, o percentual de gordura dos atletas foi de 16,4%. Porém, eles variaram grandemente entre 7,7% e 22,4%. Isso aqui reforça aquilo que a gente conversou lá na primeira aula, que as pessoas têm a ideia de que o atleta ele é sempre muito musculoso, muito seco, né? Porque ele olha para alguns atletas com essa característica, como fisiculturistas ou ginastas, por exemplo, mas a gente tem atletas com percentual de gordura muito mais alto, especialmente quando a sua modalidade não exige um percentual de gordura baixo. Então, a gente não consegue afirmar com precisão que o ideal de percentual de gordura para uma pessoa é X. O que a gente pode fazer é comparar com um grupo populacional semelhante a ele. Então, se ele for um atleta, dependendo da modalidade, ele deve ter um percentual mais próximo desses valores que a gente está conversando. Aqui a gente tem a avaliação de fisiculturistas. Então, essa aqui é uma modalidade em que a estética corporal é priorizada e o percentual de gordura é muito baixo. Nesse caso aqui não foi por DEXA, foi por dobras, né, utilizando Pollock. Portanto, esses valores são um pouquinho abaixo do que a gente encontraria com DEXA, mas vejam como ele é significativamente mais baixo. Os homens aqui com 6% de gordura e as mulheres com 9,8%. Porém, atletas que utilizam normalmente esteroides anabolizantes e que já tinham aí 3 a 8 anos de treino ou de competição. Essas medidas foram feitas exatamente antes da competição, ou seja, na sua melhor forma. Então, esperar que um paciente ele chegue a percentuais de gordura tão baixos não é real. A gente precisa também conversar com os nossos pacientes para ajustar as expectativas, né? Às vezes ele vê lá o atleta que ele gosta ou influenciador da internet com percentual de gordura extremamente baixo e ele quer chegar no mesmo patamar, mas isso não é possível se ele não seguir uma rotina tão intensa de treino e de alimentação e muitas vezes o uso de esteroides anabolizantes. Quando a gente fala da população geral, os valores já vão ser naturalmente mais altos, a gente não tem uma referência única, mas essa aqui é bastante utilizada, de Lohmann, né, bastante antiga, já de 92, que diz que a média para homens é de 14,5 a 16 e para mulheres de 22 a 27. Na clínica, o que eu percebo é que as mulheres com 20% já estão muito incomodadas com o seu percentual de gordura, elas vão buscar valores mais baixos. Mas pensando em saúde, esses aqui são valores normais, que normalmente estão relacionados a bons exames bioquímicos e quando a gente passa disso, a gente já começa a ver alterações mais significativas também nos exames bioquímicos, ok? Então, eu trouxe esse quadrinho aqui para vocês, que é um quadrinho baseado aí na experiência de vários treinadores de fisiculturismo, que nos ajuda muito a tomar uma decisão em relação a qual o melhor caminho a seguir em relação à dieta. Então, vejam que eu separei aqui da seguinte maneira. Nós temos homens atletas e mulheres atletas, e nesse caso eu considerei que eles utilizam anabolizantes, porque os atletas de alto rendimento, via de regra, utilizam anabolizantes, especialmente no fisiculturismo. Não estamos generalizando isso aqui para todos os atletas profissionais, tá? Isso aqui é para fins de ter uma referência. E aqui eu coloquei homens e mulheres que não são atletas, e são os pacientes aí que muito comumente a gente vai encontrar. Entre os não atletas eu separei entre aqueles que usam anabolizantes e aqueles que não usam anabolizantes. Então, se a gente tem um homem que quer ganhar massa muscular e ele não usa anabolizantes, o limite de percentual de gordura que a gente vai aceitar é de 12 a 14%. Se a gente tem uma mulher nessas condições que quer ganhar músculo sem tomar anabolizante, a gente vai admitir 16 a 20, tá bom? Se a gente estiver falando do uso de esteroides, esses valores já são mais baixos, como vocês podem olhar na tabela, eu deixei ela disponível no material de apoio para facilitar o acesso de vocês. Se a gente estiver falando de definição, perder gordura corporal, de um homem que não usa anabolizante, a gente vai querer chegar em 8 a 10%, isso já está extremamente satisfatório. É muito difícil um homem, sem usar anabolizantes, abaixar esse percentual para menos do que 8 ou 10%. Ele vai perder muita massa muscular nessa situação. Mulheres que querem definir sem usar anabolizantes, a gente pode ter um alvo aí de 12 a 16%. Já é muito bom para mulheres. Raras mulheres vão ter menos do que 12%.
Se o objetivo for a definição com o uso de esteroides, aí a gente vai pensar em valores mais baixos, de 6 a 8 para homens, que são aí aqueles valores que a gente viu nos estudos com fisiculturistas, e de 8 para 11 em mulheres, o que é extremamente baixo, pode trazer até algumas consequências aí hormonais mais significativas, não é algo que se possa manter por um longo prazo, isso aqui é uma situação temporária, tá? E esses valores podem ser utilizados então como parâmetro para definir se a dieta vai ser hipercalórica para o ganho de massa ou se ela vai ser hipocalórica, né, para a redução da gordura corporal. Trouxe um exemplo prático aqui para facilitar, mas antes disso, vamos adicionar um elemento. Muitas vezes o percentual de gordura ele vai estar dentro do que a gente espera, mas a gente tem uma dobra abdominal que já está muito grande. A gente pode usar isso como um limitante também. Então, ó, a dobra cutânea abdominal ela pode ser usada como uma referência, juntamente com o percentual de gordura para definir um objetivo de ganhar massa muscular ou de reduzir a gordura corporal. O limite que eu gosto de utilizar para homens é de 12%, de 12 milímetros no abdômen, e para mulheres é de 18 milímetros. Então, vamos pegar aqui um exemplo do homem de 29 anos, 85 quilos, que não usa anabolizantes. Medindo a sua composição por Falkner, a gente chegou em 13,28. Falkner que eu falei que é a melhor equação para se utilizar com homens treinados. Se a gente usar por Pollock, só para ter uma referência adicional, vejam como ela já dá um percentual bem melhor, de 9,74. E a dobra abdominal desse homem é de 16%. Bom, analisando com as informações que a gente acabou de ver, por Falkner, em que ele está com 13,28, a gente poderia seguir numa dieta hipercalórica, porque a gente vai aceitar até 14%. Né? Por Pollock, com certeza a gente poderia seguir numa dieta hipercalórica, porque até 14% a gente tem uma grande margem. Porém, cuidado, Pollock hiperestima, né? Ele dá um valor de percentual mais baixo do que a realidade. Porém, esse indivíduo ele tinha uma dobra de 16. 16 já é uma dobra limitante, porque a gente vai aceitar até 12. Então, embora o nosso exemplo esteja dentro do percentual que a gente admite como ok para investir em ganhar músculo, a sua dobra abdominal diz para a gente que não é hora de fazer isso, a gente precisa perder gordura corporal antes para depois investir em construir massa muscular. Então, concluindo essa definição de objetivos, é muito importante saber interpretar o desejo do paciente. O paciente, às vezes, imagina que ele precisa ganhar músculo, mas, na verdade, ele precisa perder gordura. Ou o contrário. Existem muitas meninas, por exemplo, que são super magrinhas, elas desejam perder mais gordura corporal, porque elas não conseguem ver uma definição no seu corpo, mas elas não estão vendo essa definição porque não tem músculo. Então, ali, o momento é de ganhar músculo, não é de perder gordura. A gente tem que ser capaz de olhar para isso. E aqueles números, eles nos ajudam a entender isso. A gente precisa, então, explicar para o paciente a razão pela qual a gente optou por um caminho diferente do que ele esperava. Caso contrário, ele não vai ter confiança nesse processo, e a confiança é fundamental para que o processo funcione. A gente pode considerar a dobra abdominal como limitante, além do percentual de gordura. Lembra o exemplo que a gente viu? O paciente estava dentro do percentual que a gente considera ok, porém seu abdômen já estava muito grande, por isso a gente precisa investir antes em perder gordura. Via de regra, perder gordura antes de aumentar as calorias é o caminho ideal. Por quê? Porque reduzindo a gordura corporal, a gente aumenta a sensibilidade à insulina. Aumentando a sensibilidade à insulina, a gente facilita o ganho de massa muscular. Então, salvo exceções, salvo pacientes que já têm uma composição corporal muito boa, salvo aqueles pacientes que são muito magros, têm muita dificuldade de ganhar peso, a gente vai investir antes em perder gordura, depois em ganhar músculo. O off ou bulk sujo é uma estratégia ruim que não existe mais. Antigamente os atletas faziam períodos fora de competição em que eles ganhavam uma quantidade tremenda de gordura corporal. Aqui tem o Lee Christian, um fisiculturista muito famoso, campeão de inúmeros campeonatos, e ele fez isso aqui, ou ele fez durante um tempo da carreira dele. Mas hoje isso não é mais utilizado. Por quê? Porque esse bulk sujo, ele faz com que o percentual de gordura aumente muito, a sensibilidade à insulina piore tremendamente, e isso faz com que a gente tenha um trabalho dobrado para entrar em forma lá na frente. Então faz muito mais sentido controlar esse ganho de gordura, manter um condicionamento melhor e evoluir no peso de uma maneira mais gradual. E por último, a definição extrema, como a gente vê nesses atletas de fisiculturismo, com 6% de gordura, como a gente vê hoje não só em atletas, mas em muitos modelos e até influenciadores digitais no Instagram, não é possível sem o uso de anabolizantes, salvo exceções. Tá? Existem pessoas com uma genética privilegiada que vão sim
chegar num físico muito musculoso, muito seco, sem usar anabolizantes, mas isso é uma parcela ínfima da população. A maior parte das pessoas só conseguiria isso usando drogas. E a gente precisa trazer isso para o nosso paciente para que ele não crie expectativas irreais. Isso é algo importante durante o nosso trabalho. Quando a gente investe em perder gordura corporal a níveis extremos, sem usar anabolizantes, a tendência é se perder muita massa muscular e com isso comprometer muitas vezes o trabalho que demorou meses ou até anos para ser feito. Então, vamos deixar claro aí para o nosso paciente que a musculação é a atividade física com maior potencial de melhorar a composição corporal. Tá? Não quer dizer que não se possa construir músculo fazendo crossfit ou fazendo uma calistenia, que se tornou muito popular, mas definitivamente isso não é o mais eficaz. E pode ser necessário seguir uma direção diferente daquela que o paciente imaginava. Ele pensava que precisava perder gordura, na verdade ele tem que construir músculo. Ou ele pensava em construir músculo, mas ele precisa antes perder um pouquinho da sua gordura corporal. Então, essa frase aqui é tipicamente utilizada aí no meio militar e político. Se você falha em planejar, você está falhando, você está planejando falhar. Então, essas ferramentas que eu trouxe nessa aula, elas são muito importantes para a gente definir a direção que a gente quer ir e conseguir realmente entregar resultado para o nosso paciente. Quando a gente fala de um paciente que é atleta ou de um paciente que quer mudar sua composição corporal, ele quer resultado. E se a gente não planejar, não conhecer as ferramentas, a gente não vai ser capaz de entregar esse resultado. Agora você já tem muito mais ferramentas para trabalhar com isso. Espero que seja bastante útil. Se quiserem se aprofundar mais nesses assuntos, em relação à aferição das dobras cutâneas, que é algo que na faculdade muitas vezes é muito superficial, para quem ainda não fez o ISAC, não pode fazer o ISAC, canal YouTube aí do D'Artagnan Pinto Guedes, que é um professor brasileiro, ensina através de vídeos de uma maneira muito didática, muito legal, para vocês calcularem aquelas equações de composição corporal, como as que eu sugeri e outras opções disponíveis. Temos esses dois links. E recomendo esses livros para quem gostar do assunto de avaliação de composição corporal. E vocês encontram facilmente aqui no Brasil. Mais informações sobre esse assunto temos lá no nosso material complementar. Caso tenham dúvidas, por favor, anotem para quando a gente fazer a nossa aula de tirada de dúvidas, vocês já terem isso à mão e facilitar a nossa conversa, tá bom? Muito obrigado e até a próxima.